Olá, seja bem-vindo ao podcast Uma Só Carne. Esse podcast que tem como fim conversar sobre casamento, de forma direta, de forma bem-humorada, de forma bíblica e com a sabedoria da Palavra de Deus. Muito obrigado pela sua companhia, já esse terceiro episódio de hoje, e pedimos que você participe, colabore com esse podcast, nos enviando conteúdo e material. Para isso, como você faz? Você acessa novavidasc.org/uma só carne, novavidasc.org/uma só carne e sugere um assunto, coloca a sua pergunta, coloca a sua dúvida sobre casamento. Já temos recebido alguns assuntos pelo Instagram, mas gostaríamos que você fizesse isso oficialmente pelo nosso site, novavidasc.org/uma só carne. E também você pode fazer o seu comentário aqui no YouTube sobre assuntos, temas e dúvidas. Comente os vídeos. Isso aí. A gente quer agradecer a vocês pelos comentários já postados em nossos vídeos. E hoje a gente vai ler aqui o comentário da Lu Klopper. Ela diz: vocês estão sendo canal de bênçãos para casais, casados e para aqueles que pensam em casar. Deus continue abençoando vocês e sua família linda. Obrigado pelo lindo. Obrigado, Lu Klopper. Gente, obrigado pelos comentários. Continue comentando, não só o que você achou do vídeo, mas também comente se você quiser, dando sugestões, dúvidas e é bom a gente temas. ter esse feedback deles, né? Sim, pra com gente, certeza. Pra gente saber se estamos no caminho certo. Isso aí. Né? Nossa intenção é essa, né? Sim. Fazer algo relevante os casais, né? A gente está aqui para isso. Sim, e lembrando que se esse vídeo edificar a sua vida, como a Lu Klopper colocou, abençoar o seu casamento, o que você faz, não se esquece, se inscreve nesse canal no YouTube, dá o like no vídeo e compartilha. E para você que hoje nos ouve nas plataformas de áudio de podcast, como Spotify, iTunes, informar você que esse podcast também está em vídeo no YouTube. E o que você precisa de acesso na descrição desse podcast, ou em áudio ou em vídeo, tem o link do site para você fazer a sua pergunta e o seu tema, e também o link do nosso novo Instagram com material para casamento diário. Muito legal vocês compartilharem no Instagram, né? Compartilhe o material do Instagram. Porque a gente alcança mais casais e abençoa mais vidas. Esse é o nosso propósito. É isso. Deus abençoe, gente. Vamos ao nosso podcast de hoje. Então vamos ao podcast de hoje. Hoje, terceiro episódio, e já vamos entrar no assunto de sexo. Certo? Sim. Me arrumei para isso, você viu, né? Minha camisa, ótimo. Já botei a camisa especial para falarmos sobre sexo. Mas vamos falar um pouco sobre sexo. Nós não cremos, né? Temos certeza que sexo é fundamental para o casamento. Sim. E muitas vezes também um problema para o casamento. Eu vou dar alguns dados que eu pesquisei sobre divórcio e sexo. Por exemplo, hoje, no Brasil, pesquisas revelam que a maior taxa de divórcio, o motivo é traição virtual. Imagino. Né? Aí, mas o que tem a ver isso com o sexo? Eu acho que tem tudo a ver. Tem, traição virtual, é o flerte, é a química, é o olhar, é o texto, e geralmente vai por conta de insatisfação sexual. Sim. Pesquisas também revelam que 55,9% dos brasileiros estão insatisfeitos com o sexo que tem no casamento. Não falo sobre o casamento cristão, mas sobre o casamento em geral. Sim. Resumindo, sexo é importante, ele é vital e é fundamental para o casamento também cristão. Sim. Concorda comigo que sexo hoje ainda tem um pouco de tabu em relação a, dentro da fé cristã, para você falar sobre sexo? Muita coisa. Eu creio que, inclusive, a igreja ela não aborda como deveria, e isso causa assim, fantasmas também, eu acredito, porque às vezes o casal já entra no casamento, com muitas dúvidas. Pouca orientação dos pais. Isso aí. Os pais não orientam, né? Às vezes por não ter essa cultura, por medo de falar demais e estimular, não sei qual é o medo dos pais. E quando chega na igreja, que é uma comunidade onde deveria também ajudar em relação a isso, nem todas as igrejas têm o curso de noivos, que também ajuda, né? Sim. Então, acaba colocando o casal ali um pouco no escuro, né, em relação a isso. E às vezes também os pais não instruem porque não tem a instrução para passar. Sim. Porque também na fé cristã, às vezes, marido e esposa tem a ideia ainda de sexo algo sujo, algo mundano, algo pecaminoso, e não é. Sim. Não é. Não coloca o prazer, nem coloca algo como algo bom e saudável. Para você ter uma ideia, hoje de manhã na caminhada,
Eu peguei meu fone, enquanto caminhava, peguei o podcast, escolhi a plataforma de áudio, que foi o Spotify, e digitei assim, sexo e casamento, para podcast. Não encontrei podcast de áudio, nenhum podcast cristão. Encontrei 4 ou 5 falando de forma não cristã. Entendi. Né? Não vou aqui citar o nome dos podcasts para fazer propaganda. Mas eram coisas pesadas e não bíblicas. Sim. Então, ou seja, é para isso que a gente está aqui. Com certeza. Para também falar sobre esses assuntos, né? Pelo menos hoje, para começar sobre o assunto. E também eu acho assim, coloca-se como para falar desse assunto, tem que ser assim, uma palestra no lugar específico no Congresso. Sim. E as redes sociais têm assunto de tudo. Sim. E isso deveria também ter como uma opção para a gente poder acessar, né? Como você falou, não aborda esse assunto. Eu creio que tem assuntos mais profundos da vida sexual do casal que compete uma palestra mais em off, sim. Ou quem sabe futuramente nós fazermos uma transmissão ao vivo só para quem está inscrito, para poder ouvir aquele assunto e tal. Mas falando sobre sexo. Bom, hoje nossa intenção é falar sobre sexo, nós falarmos sobre o sexo no casamento e sobre a sua intencionalidade. Por quê? Como falamos no último episódio, que as pessoas geralmente se apaixonam pelas palavras. Sim. E tem casais que se apaixonam e se casam, levando em consideração a vida sexual pela tal da química. Nós temos uma química. Isso. Arrepiou, vai temos funcionar. uma atração, temos uma química maravilhosa. Até quando a gente briga, a gente tem química. O que acontece passam os meses, anos do casamento, essa química vai diminuindo. Vai ficando sufocada pelos problemas, pelas crises, pela rotina, pelo cansaço, pela idade. Isso. Não é o caso hoje. Nós não vamos hoje conversar sobre falta de desejo sexual, ou falta de preparo físico para isso, hormonal, a parte de ressecamento vaginal, ereção, nada disso. Hoje temos outro foco. Sim. Que é a parte do sexo que o mundo vai chamar de química. É natural. Aí é quando acaba a química, como é que a gente fica? Exatamente. Alguns casais vão ganhando 2, 3, 4, 5, 10 anos de casamento e a química some ou muda. Aí a pergunta que as pessoas fazem, e isso é a mentira que o diabo coloca na cabeça das pessoas, se ele fosse a pessoa certa para a sua vida... A química não acabaria. Não acabaria. Isso aí, eu engano. Você chegaria todo dia à noite em casa com vontade de ter relações sexuais. Sim. E não acontece mais, é porque não é a pessoa certa. Isso é uma grande mentira. É verdade. Certo? E sabia que no namoro, a gente pensa, quando caso no namoro, a gente queria tanto ali o fogo, né? Aquele que não podia. Será que é só porque não podia? A gente sentia e depois que casa, diminui. Por que será? E vem aquele monte de interrogação. Sim. Não é isso? E, na realidade, o casamento é uma outra rotina, é uma outra vivência, né? Que o casal precisa entender e não ficar comparando, achando que eu casei com a pessoa errada, né? Sim. Não cair nessa... tem muitos engano. fatores, como eu falei, não é o nosso caso aqui hoje. Não vamos falar sobre falta de desejo por motivo hormonal, ou ressecamento, ou rotina, ou falta de preparo físico para isso, ou emocional. Não é o caso aqui. Entendi. Então, o que vamos falar sobre sexo aqui é sobre o seu papel no casamento de forma espiritual. Porque se a cultura vai dizer que o sexo é algo meramente físico e a atração vem pelo um bom corpo, um corpo sarado, uma mulher sarada e tudo mais, essa química passa. A ideia é o que fazer quando parece que o natural do desejo sexual está menor ou se extinguindo. Isso. E às vezes o casal para de ter relações sexuais porque não é mais natural, parece que é algo forçado. Então, a ideia aqui, nós conversarmos sobre o sexo para a saúde do casamento deve ser intencional. Sim. Ou seja, faça sexo. Isso. Como se não houvesse opção. Isso. Mas eu cheguei em casa, estou meio chateado. Faz sexo chateado. Assim mesmo. Como escovar o dente. Eu tô triste com a minha esposa, estou triste com meu marido. Faz sexo assim mesmo. Isso aí. Porque certamente vai levantar após o ato sexual muito melhor do que deitou. Sim. Certo? Com certeza. A prática Porque só tem a melhorar isso. O sexo tem esse fator da intimidade, que é aonde vamos partir hoje. Isso. Então, vamos lá. Embora a cultura diga que o sexo é meramente físico, comprovadamente, o sexo ele tem três pilares, ou três formatos, que é quem nós somos. Nós não somos só carne e corpo, somos corpo e alma e espírito. Sim. Então, o sexo ele é físico, certo? É para o prazer.
Mas o sexo também é emocional, tem uma ligação emocional muito grande com quem se relaciona sexualmente falando. Sim. E terceiro, nós somos espírito. E o sexo é extremamente espiritual. Um envolvimento grande. O sexo é bíblico. É por isso que o sexo traz intimidade com o casal. É por isso que, por exemplo, é uma intimidade espiritual que você não vai conseguir com o sexo à distância. Exatamente. Não tem como ter essa relação intimidade sexual. A intimidade, ou a palavra intimidade, ela na verdade ela quer dizer o seguinte: proximidade interior. A forma mais exata ou o viés mais exato de um indivíduo ter intimidade com o outro é a intimidade espiritual. Podemos ter intimidade física, podemos ter intimidade emocional, mas a maior intimidade é espiritual, dado a própria criação do homem. Deus cria o homem, sopra nele o sopro de vida. Isso. Então, o homem é feito para comportar Deus em seu ser. Mas com o pecado, o homem se desvirtua, o homem peca, o homem é afastado, e fica esse vazio no homem que não pode ser preenchido por nada, nem por sexo, em relação a Deus e o homem. Isso. Pergunte aí quem faz sexo de forma descabida e desgovernada, com o fim de se preencher, e vira um vício e nunca satisfaz. Com certeza, certo? Porque não é isso, né? Então, assim, o homem tem em si uma carência espiritual do tamanho de Deus, como a gente diz. Deus encaixa certinho ali como uma esfera para um lugar que cabe uma esfera. No casamento, é a mesmíssima coisa. A maior relação que o homem pode ter com sua esposa é relação espiritual, espírito com espírito. E isso se dá por meio do sexo. Então, casais que acham que não é mais tão natural, está faltando o desejo, a vontade, como eu falei, alguns motivos não sendo abordados hoje. Mas a ideia hoje o sexo não é natural, porque naturalmente com o tempo ele vai mudando, muda a idade, muda o corpo, muda tudo. O sexo tem que ser intencional. Eu devo procurar fazer sexo. A regra de cada casamento é a sua regra, baseada em idade, posição física, hormônio, mas intencional. Entender como prioridade, né? Sim. E a questão espiritual também, alguns podem pensar, nunca pensei que sexo e espiritual isso se encaixaria, né? Porque acha que é uma coisa suja, que não é uma coisa que tem dúvidas sobre isso, se realmente é de Deus ou não. Não, e por isso que a Bíblia, de alguma forma, não vou dizer que vai condenar, mas vai te orientar, o que eles chamam de julgo desigual, a você não se unir em intimidade, em casamento com pessoas que não professam a sua fé. Porque o seu espírito, banhado e regado pelo Espírito de Deus, não vai ter essa, não vou chamar de química, mas essa intimidade espiritual, porque o Espírito que está nela não é o mesmo que está em você. Não vai ser completo, né? Então, para você ver, quando alguém tem o Espírito Santo, a esposa, e o marido também, então essa relação pelo sexo de forma espiritual é plena. Sim. É plena, porque isso é bíblico. Não é sujo, não é pecaminoso, mas é bíblico. E edifica, né? O casal ele deve intencionalmente procurar a relação sexual. E vamos hoje abordar alguns exemplos. Por exemplo, hoje a cultura nos traz o casamento como um contrato. Certamente o contrato eu vou preservar os meus direitos, compartilhar alguma coisa, vamos falar sobre aliança. Aliança do casamento. A aliança bíblica ela é baseada em sacrifício. E o sacrifício tem como viés cortar e derramar sangue. Certo? Vamos dar alguns exemplos. Temos culturas hoje, como culturas que eu pesquisei, culturas ciganas e vikings, que o casamento é feito de uma forma de corte e derramar sangue. Então, o celebrante pega lá o marido, o esposo, dois cônjuges no lugar da aliança. Eles cortam um dedo, encostam um dedo com o outro, é um pacto de sangue, certo? Algumas culturas ou religiões que seja, entendem que o casamento é um pacto de sangue, é uma aliança. Sim. Não quer dizer que temos que nos cortar para termos uma aliança com o casamento. Mas eu vou dar alguns exemplos nesse podcast para nós falarmos sobre isso. Deus cria o homem do pó da terra, sopra nele o seu espírito. E diz assim, não é bom que o homem viva só. E vai trazer a mulher, a sua esposa. É o primeiro casamento concebido na história. É verdade. O que Deus faz? Deus adormece Adão e Deus corta Adão.
E daquele corte sangra. E daquele corte aberto, daquele pseudo-sacrifício com corte de sangue derramado, ele tira uma costela de Adão e faz Eva. Parte dele, né? Sim, então temos ali o primeiro pacto de aliança e casamento por meio de sacrifício, corte e derramar de sangue, certo? A mesma coisa que Jesus vai fazer na cruz do Calvário por nós, porque ele vai trazer uma nova aliança. E a aliança, como a antiga de animais do Antigo Testamento, a nova também é por meio de sacrifício, corte e sangue derramado. Jesus se sacrifica como Cordeiro Santo. Esse que Paulo vai dizer que o noivo é uma imagem, um retrato do casamento perfeito. Jesus é a sua igreja, o noivo é a sua noiva. Então, Jesus vai para o sacrifício, o seu corpo é cortado, o sangue é derramado para o início de uma nova aliança. Jesus é a sua noiva. Então, casamento é uma aliança que requer sacrifício, corte e sangue. Mas aí a gente faz hoje como? Se corta com sangue? Não. Sacrifício é aliança. O que me diz que casamento, como é uma aliança, não um contrato, ele é baseado em sacrifício. Quando eu caso com você, você casa comigo, os casais se casam, eles fazem perante Deus, biblicamente falando, espiritualmente, porque casamento não é só físico, nem emocional, é espiritual, eles fazem uma aliança. E com isso, a memória da aliança é o sacrifício. É dizer assim, quando eu me lembro do casamento, eu lembro o voto que eu fiz, a aliança que fiz, e estou comprometido em me sacrificar diariamente para levar essa aliança até o final. Sim, eu acredito que é algo diário no nosso cotidiano, a gente praticar essa aliança, né? A gente fazer valer essa aliança. Não se esquecer disso, porque o dia a dia vai, com certeza, com os acontecimentos, vão nos colocando, às vezes, distante desse propósito, né? Distante dessa aliança. E trazer isso é fortalecer. Trazer isso é trazer confiabilidade quando você pensa naquela pessoa, mesmo que ela não está ali, mas que você é fiel a ela, independente Sim. de quem esteja ali. Você, primeiro, é fiel a Deus, né? E, segundo, ao seu cônjuge, porque você tem um compromisso, né? Você está aliançado com alguém, né? Então, é muito importante quando o sexo está planejado naquela família ali, naquele casal ali, você percebe que há essa confiabilidade maior. Sim. Né? É um pacto que você vê, eles estão mais juntos, eles estão pensando melhor, eles estão mais conectados. Né? É fato que o casal que zela pelo ato sexual, pela intimidade, como eu falei, que ela é espiritual, no leito, na cama, eles levantam melhores, eles começam o dia melhor. Só porque isso? Por causa do prazer físico? Por causa do orgasmo? Por causa do prazer da diversão? Não. Por conta da parte espiritual. Há uma conexão espiritual pela relação sexual. Porque é uma aliança. Deus programou homem e mulher para serem assim. Sim. Deixe pai, homem e mãe, una-se a mulher, seja uma só carne. O que acontece quando fala seja uma só carne e procrie e gere filhos, aí está a relação do sexo. Embora a Gênesis não cite a palavra e façam sexo, mas quando diz, sejam uma só carne e povoem e preencham a terra, é sexo. Isso. E é interessante que as pessoas, às vezes, os casais acham que o sexo é só para procriação. Também tem. Não é o caso hoje. Temos que preparar um material só para isso. Mas para que serve o sexo? Para muitos motivos, não só a procriação. Não deve ter relação sexual apenas o casal que quer ter filho e engravidar. Ele deve ser constante, e é o nosso ponto aqui, ele deve ser intencional. Com a seguinte concepção. Bom, até esse podcast eu não sabia, mas agora eu sei que o sexo é físico, emocional e relacional. Isso. Eu levanto da minha cama, eu saio do ato sexual, acordo no dia seguinte melhor fisicamente, eu levanto melhor com meu cônjuge emocionalmente, certo? Sim. Certamente no dia seguinte há melhor afeto, há carinho, há palavras boas como fossem do passado. Sim. E também uma conexão espiritual. A mansidão entre os dois, afeto entre os dois, a mansidão entre os dois. É fato, o casal que não tem relações sexuais intencionalmente, isso vai ajudá-los a não praticar o podcast passado. É verdade. E eu vou te dar o exemplo, é fato. É fato. Se eu chego em casa, eu, Sandro, né, com a ideia de, não, hoje vai rolar a festa, hoje é intencional, hoje eu estou pretendendo. Isso.
Só que aí vai o que falamos no primeiro episódio. Não tem comunicação. Não tem. Tu não sabe. Eu cheguei chegando. Isso. Aí tu não sabe. Não teve comunicação. Não percebi, não parei para perceber, né? Já tem uma questão Isso. aí. E se for o caso de alguém assistindo hoje aí, o marido ou a esposa, comenta e fala assim, comigo é também assim. Ó, eu não consigo dormir. Eu falo assim, não, ela vai acordar e vai virar para cá. Não, a 1h ainda tem chance. A esperança não morre. Ainda tem chance. Vou tomar uma água, vou fazer alguma coisa, vou fazer barulho na cama, fazer barulho, vou ficar me mexendo, né? Falta de comunicação. No dia seguinte, eu dormi mal, acordei o tempo todo, certo? Com a dúvida de mexo, não mexo, provoco, não provoco, falo, não falo. E como novo comunicação, eu acho, também não ajuda, também não colabora, né? Cheio de suposições. No dia seguinte, é fato. Eu acordo irritado. É verdade. Você sabe disso, né? Sabe disso. Pergunta, amor, vai tomar café? Eu falo, não, vou caminhar. Eu não tô nem para você. Não tô afim de falar com você. Não quero te ver tão cedo. Isso mesmo. Então, isso é mútuo. Se é o seu caso, comenta aí, tá bom? No YouTube, você que está no podcast de áudio, vai no YouTube e comenta esse vídeo lá. Isso. Mas é fato, eu converso com alguns homens e falo, pastor, é assim mesmo. Estamos semanas, quinzenas sem fazer sexo. O que acontece é palavras ruins em casa, estresse, porque o sexo não é só físico, ele é emocional e espiritual. Sim. Não há uma conexão espiritual e nem emocional. E eu acho que hoje, o tempo que a gente vive, a gente está sofrendo mais em relação a isso pelas demandas, né, que hoje a mulher tem, né? E também o mundo está, com as mídias, rodeando muito o sexo como algo que é contra aquilo que Deus quer. Aquela visão sensualizada, pornográfica. Isso. Aí, às vezes, as mulheres, elas estão se sentindo tão inferiorizadas, elas não se sentem no padrão e elas podem, aquilo não está estimulando elas, não está colocando elas, o bem-estar, né, da mulher. Então, eu acredito que a mídia, os divórcios, né, acontecendo, isso tudo, é esse bombardeio, né, desse século que a gente vive, que a gente precisa estar muito atento, mulher e homem, né, não só a mulher, o casal tem que estar atento a isso. E despertar mesmo para não cair nesse vício que está de muita rede social, né? Sim. Disso que está colocando os casais mais afastados, mais sem o diálogo ao vivo, né? Que é o mais importante. E é fato, o que vai prejudicar o diálogo é essa intimidade emocional e espiritual que somente o sexo pode produzir. Deixa eu repetir isso aqui. Tem coisa que o sexo faz para o casal que nenhuma outra coisa faz, que só o sexo faz. Tem intimidade emocional e espiritual para o casamento que só o sexo produz e nada mais produz. Exatamente. Viagens, bens, só o sexo produz. E tentam preencher com isso, né? Tentam preencher, vacilei ali, vou Toma comprar aqui, um vai lá presentinho. fazer o cabelo, né, mulher? Vai lá fazer o cabelo, compra um sapato novo para você. Isso, mas isso não vai trazer aquilo que realmente é necessário. O sexo deve ser intencional, ele é uma aliança e ele é a maneira do casal ter intimidade espiritual. Para quem hoje está nesse podcast aqui, ouvindo, assistindo, achando que sexo é apenas físico, não é. Ele é físico, ele é emocional e ele é espiritual. Não vamos entrar aqui na categoria de a parte emocional, feminina e masculina que se diferencia, mas agora aqui é espiritual. Para a gente terminar, o sexo ele é uma aliança e toda aliança tem um selo e um sinal. Vou dar alguns exemplos que eu escrevi aqui. A aliança de Deus com Abraão tem um selo. Abraão, trabalhe ou faça a circuncisão em todo menino em tal idade. A circuncisão vai ser o selo que tem uma aliança com você. E circuncidavam-se os meninos, certo? No seu órgão genital. Passa-se o tempo. Antes disso, Deus tem uma aliança que ele faz com Noé. Deus inunda a terra, viu que só havia mal nos homens, ele salva a sua primeira família espiritual, salva Noé com a sua família e faz, para essa aliança com Noé, ele dá um sinal. Abraão foi um sinal. Olha, o arco-íris será um sinal que não mais trarei essa água à terra. Certo? Aí nós vamos a Cristo. Farei com vocês uma nova aliança.
certo? O selo será o batismo nas águas. Batismo nas águas como selo da minha morte e ressurreição da uma nova aliança. E é interessante que se em Abraão temos um selo, em Moisés, em Noé temos um sinal, em Jesus temos um selo e um sinal. O selo batismo nas águas. E o sinal é a comunhão, a ceia do Senhor. Façam isso em memória de mim. Como sinal da minha ressurreição. E no casamento. Qual é o selo, o que sela o casamento? Assim como Jesus e a ceia, Noé, o arco-íris, Abraão e a circuncisão. O selo do casamento é o sexo. É o sexo. Assim como um cristão não pode ficar sem ceiar, o casal não pode ficar sem vida sexual. Isso tem gerado muitos divórcios, muita irritabilidade, muito descontrole emocional, certo? Além de procura física por outros parceiros. Sim, porque desencadeia. Perdeu a química. Desencadeia. A falta do sexo no casamento vai desencadear tudo isso aí que você falou, né? O afastamento, as ideias. E nós estamos pensando tão diferente agora, né? E isso é o quê? É o distanciamento que está ocorrendo no casal e eles não estão vendo isso. Né? Porque a importância de estar realmente se conectando, o ato intencional mesmo de um ou outro pensar, né, como eu posso melhorar, como eu posso fazer algo para agradá-lo, entendeu? Então, isso tudo eu acredito que vai trazendo mais conexão e mais confiabilidade e prazer e paz no lar, né? O sexo, ele tem... E a falta traz o contrário. O sexo, ele tem muitas coisas envolvidas, que não cabe hoje no podcast e vai terminar. Que é a relação do próprio prazer da diversão física, tem a parte emocional, uma estrutura emocional do casal para poder ir para a cama, mas e pode ter problemas hormonais, que falta o desejo, ressecamento, ou falta de ereção, ou ejaculação precoce, boas palavras. Muitas coisas podem relacionar ao sexo. A gente vai chegar lá um podcast de cada vez. Sim. Mas o principal hoje aqui, para quem nos assiste e nos ouve, é a parte espiritual. Sim. Para que as pessoas saibam que o sexo deve ser intencional, porque ele produz algo espiritual no casal que nada mais pode produzir. Isso. Assim como a leitura bíblica, a devoção e a oração. E o Espírito Santo em nós produz uma intimidade com Deus que nada pode produzir, porque temos um espaço do tamanho de Deus, o sexo faz isso para o casamento. Isso. Então, para você que hoje nos assiste ou nos ouve, e não pensar dessa forma sobre o sexo ser de forma intencional, coloque-o na prateleira de intencional, como a Adriana citou, como escovar dente, como fazer dieta, como escovar o cabelo, como cortar a unha do pé. Como algo importante mesmo, não como algo se der tempo. Porque assim como a unha cresce, o dente suja, o cabelo embaraça, o sexo também desanda. Isso. Então tem que ser intencional resolvê-lo. O sexo é físico, é emocional, mas é principalmente espiritual. É uma aliança, é um pacto. Sexo é o selo da aliança do casamento. Amém. Amém? Verdade. Faremos outros podcasts sobre relação sexual. Então, como você faz para participar? Você acesse novavidasc.org/uma só carne. Vá lá agora se você quiser e preencha o formulário e dá um tema, um assunto, sugestão sobre sexo ou outro qualquer. Comenta no YouTube, tá bom? No Instagram, procure por Sandro e Adriana Soares, conteúdo diário sobre casamento. Faça isso. Esperamos que esse primeiro assunto sobre sexo tenha abençoado a sua vida e o seu casamento. Se abençoou, edificou, dá o like, segue aqui, curte o canal e compartilha com todo mundo. Sim, amém? Isso aí, Maria. Fiquei bem para falar sobre sexo, não fiquei? Ótimo. Fiquei bem. Amém.